Uma pesquisa global realizada em 68 países e divulgada recentemente apontou que a população confia na ciência e no trabalho desenvolvido pelos cientistas. Por outro lado, tem aumentado o número de retratações em artigos científicos. As retratações acontecem quando um artigo científico, com o resultado de uma pesquisa, é retirado de circulação por conta de fraudes ou erros metodológicos graves. Eu sou Silvio Anunciação e o programa Analisa de hoje vai colocar a ciência em debate. E para discutir o papel dos cientistas na sociedade, nós estamos aqui com o professor Ronaldo Aloysio Pili, docente do Instituto de Química da Unicamp, e com o professor José Mário Martins, professor emérito do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica aqui da Unicamp. Tanto o professor Pili quanto o professor José Mário são membros da Academia Brasileira de Ciência. Eu queria agradecer a presença dos professores aqui conosco e começar com uma questão para o professor Pili. Professor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público o que são as retratações e por que, na sua avaliação, tem aumentado essa questão das retratações em artigos científicos. Ok. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, particularmente com o professor Martins, um dos maiores matemáticos que nós temos no país. Bom, a retratação é uma ferramenta, é um instrumento que a comunidade científica tem para retirar trabalhos que têm algum tipo de irregularidade, como você já mencionou, né? Particularmente decorrente de fraudes. A fraude científica ela pode se materializar de três maneiras principais. Uma é a fabricação de resultados, né? Os resultados são forjados, eles não foram decorrentes de nenhum experimento com controle metodológico cuidadoso, etc. e tal. Eles foram inventados, né? Vamos dizer assim. E hoje isso é particularmente preocupante porque nós temos pelo mundo as chamadas usinas de trabalho científico, né? Papers mill em inglês, onde você pode encomendar um trabalho científico e alguém cria, né, esse trabalho e você manda para alguma revista que você achar conveniente. E a outra é a falsificação mesmo dos resultados, em que existem resultados experimentais, mas eles são manipulados de modo a atender uma determinada teoria, uma determinada conclusão a que você quer chegar. E, portanto, são irreprodutíveis. A irreprodutibilidade de trabalhos é uma grande preocupação nas ciências experimentais, né? Porque você gasta tempo, você gasta dinheiro, você demanda esforço para reproduzir alguma coisa que, na verdade, nunca será reproduzida porque ela foi falsificada na sua origem. E o outro tipo de fraude é o plágio, onde você copia partes de um trabalho científico, não dando o devido crédito a quem propôs aquelas ideias. Essa parte da fraude, ela vem sendo controlada, ou vem havendo progressos, porque nós temos uma série de softwares que fazem essa detecção, né, de fraudes, então, de plágios, perdão. Então, hoje, na minha opinião, as grandes preocupações se restringem à questão do paper mills, né, de você forjar um paper sem nenhum dado experimental, e a questão de você mudar os resultados, adaptá-los à sua ideia, à sua conclusão final, né. A questão da fraude, ela vem aumentando. Esse trabalho que você mencionou, ele se restringiu a países da Europa, né? E particularmente a área de biomédicas, ciências biomédicas, que é, dentre todas as áreas, a que tem maior frequência de fraude. Talvez porque também tenha maior número de publicações, obviamente, né? E, na verdade, quando você olha o conjunto da obra, ou seja, quantas retratações em função de quantos papers publicados, né? Por ano, a gente estima que tenha publicações, não tenho esse número certo, não pode haver discordância, mas de 3 a 4 milhões de trabalhos científicos são publicados cada ano. E aí você olha o número de retratações, é insignificante se comparado ao total do trabalho. Você pode me dizer, mas isso é só a ponta do iceberg. Provavelmente sim. Mas, no universo de milhões, 3, 4 milhões de trabalhos científicos, você ter centenas ou milhares não é tão relevante. Eu até disse a você que
um químico muito importante que foi presidente da American Chemical Society, já falecido, quando lhe perguntaram, você se preocupa com a questão de fraude científica? Ele disse, para mim não. Por quê, professor? É o seguinte, se o trabalho for irrelevante, ninguém vai querer reproduzir, ninguém vai detectar fraude e ele vai ficar no esquecimento. Se ele for um trabalho muito importante, imediatamente vão tentar reproduzir e a fraude vai ser evidenciada. Então, era um sistema de autocorreção mesmo, né, que a comunidade científica teria para deixar de lado essas fraudes que poderiam mudar o rumo da ciência, né? Porque se uma grande descoberta é anunciada, imediatamente as pessoas se jogam em cima daquele assunto para tentar reproduzir. Eu lembro da fusão a frio, o professor Mário deve se lembrar também, acho que foi na década de 90, por aí, que foi também algo que muitos reputam como uma fraude, né? Mas há controvérsias. Mas o que é fato é que muita gente, inclusive no Brasil, tentou reproduzir e alguns até conseguiram. Eu me lembro de uma manchete da Folha de São Paulo que um colega da cidade de São Paulo, não era da USP, anunciava que tinha conseguido reproduzir. Né? Tem o caso da memória da água também. A memória da água, professor, exatamente. Né? Então, eu acho que a questão toda é o seguinte, retratações, elas envolvem também um comportamento, ou a falta de um comportamento ético. Então, quando você está fazendo ciência, você está procurando a verdade sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais. Você tem um compromisso com a verdade. Fraudar isso é um problema ético. Obviamente que o número de trabalhadores da ciência, eu nem vou chamar de cientistas, mas de trabalhadores da ciência, aumentou exponencialmente. Tudo que é massificado, é difícil você controlar a qualidade. Eu até te dei um exemplo outro dia, né? Você não vai pedir qualidade do McDonald's, certo? Não pode, não é um prato para você degustar, é para matar a fome, né? Então, tudo que é muito, muito massificante perde controle. Eu vou parar por aqui, dar a oportunidade para o professor Mário fazer o comentário dele, senão eu falo demais. Não tenho muito a acrescentar sobre retratações, não? Só me lembrar de algumas coisas que eu li a respeito, não sei qual exatas são, que, por exemplo, os trabalhos de Mendel, né? Bom, não sei, talvez ele deveria ter retratado, porque a pesquisa moderna, estatística e tal, revelam que os resultados que ele coloca sobre as ervilhas e tal, não podem ter sido corretos, né? Então, alguma coisa ele inventou. E eu também li, eu não sei se temos o mesmo autor, diz que não se preocupa pelas retratações, mas é nessa mesma linha, né? O maior problema da ciência atualmente não são as retratações. Eu acho que, de alguma maneira, isso vem sendo naturalizado. Também tem caras que têm escrito tudo bem, teve uma retratação, não teve má intenção, enfim, que não tem uma grande relevância, né? Tem outros problemas que são mais frequentes, mais perigosos, né? Que é o fato de que vão aparecer um fraude aqui, outro fraude lá, né? Você tem a pressão, aquela pressão que sobretudo os jovens têm para publicar, para fazer alguma coisa e tal, que conduz a irrelevância, né? Que se conduz a fazer coisas que na realidade não vão servir para nada e não vão ser retratadas porque também não tem importância. Enfim, por aí, né? Muito bom, professores. Professor José Mário, o senhor acha que essa questão da produtividade, né, e essa busca por cada vez mais publicações, o senhor acha que isso então tem um impacto relevante nessa questão aí de se produzir uma má ciência? Nem sei se a gente poderia utilizar esse termo, né? Bom, nós vivemos num sistema que mais ou menos começou nos anos 50, 45, 50 e tal, que funciona onde a unidade de produtividade é o paper, um artigo publicado numa revista prestigiosa e tal.
40 anos atrás, 50, eu sempre falo que eu li as críticas a esse sistema muito antes de eu ter publicado nenhum paper, e ainda mais, muito antes de ter lido nenhum paper. Então, tinha um autor argentino que se chama Oscar Warsawski, que foi um crítico muito severo desse tipo de sistema de produção, por justamente estimular a irrelevância, estimular a você não profundizar em algum tema, você publicar coisas, a pessoa publicar em coisas fatiadas, e ter o sistema de avaliação que consiste em, antigamente era simplesmente contar os papers, mas agora coisa muito mais sofisticada, você vai contar o paper, a revista, o fator de impacto da revista, etc. E tal. Quando você fala a pessoas que estão fora da ciência, até que acha meio estranho, como que você avalia um paper pelo veículo no qual foi publicado? Quer dizer, alguém sabe, sei lá, em que editorial Thomas Mann escreveu suas novelas? Não sei, acho que ninguém sabe, né? Então, essa história de você ter aquela visão de avaliação que, no fundo, não aprofunda nada, né? Que depois se traduz em uma série de índices, em toda essa história da... como que chama, uma ciência, cientometria. Cientometria. Eu não tenho solução para essa problemática, mas eu acho que alguma coisa deveria ser repensada, alguma coisa deveria ser feita, e o fato de que isso venha sendo criticado há pelo menos 50 anos que eu li, me revela que a solução deve ser muito difícil, e que muitas coisas têm piorado, porque atualmente existen as revistas predadoras, por exemplo, ¿no? Revistas predadoras são revistas de cara publicação que ele quer ganhar dinheiro. Então, lá você, o cara tem um financiamento, não sei o que tal, pode pagar e garantir que a coisa dele vai ser publicada. E tem revistas que todo mundo sabe que são as predadoras. Esta é predadora. E tem revistas que as pessoas não sabem que são predadoras. Né? Quer dizer, o cientista paga para publicar o seu artigo? Não sabe que é predador. E há algumas que têm dúvidas. Será que é predador? Às vezes tem coisa boa, às vezes é predadora. É uma coisa que realmente está ficando cada vez mais e mais complicado. Agora, esse é o principal problema? Bom, não sei. Quer dizer, tem o problema das modas, né? Quer dizer, você, sobretudo os jovens, tem que publicar em um tema que esteja na moda, que seja que se está publicando neste momento, tema crítico e tal, é agora o momento, depois a coisa vai morrendo, você não sabe por quê. Diz, não, foi esgotado, não sei o que tal. E, bom, a relevância, né? E o preconceito também, né? Quer dizer, ou seja, o fato de que, bom, você... o Brasil já não é um país que sofre preconceito, né? O Brasil é um país que tem uma ciência desenvolvida, né? Que os cientistas são reconhecidos e tal. Mas cientistas de outros países mais periféricos, digamos assim, são olhados com preconceito, são olhados com preconceito pelos editores, são olhados, bom, tudo bem, isto aqui. Eu já vi uma vez uma entrevista com um famoso editor de uma famosa revista que falava, não, eu dou uma olhada na coisa tal, e logo de cara eu já percebo se o paper é para ser publicado ou não. Estava fazendo uma revelação do preconceito e apareceu como que era um gênio, né? Que tinha uma rede neural que permitia saber a priori se o paper ia ser publicado ou não. Ok, eu acho que é por aí. Tá bom. Eu queria... Posso? Claro, professor, fica à vontade. É importante o ponto que o professor Mário levantou, que o mercado editorial científico mudou drasticamente nos últimos 20 anos com o aparecimento dessas revistas predatórias, né? É o Open Access, que é o termo em inglês. Então, agora você, para a grande maioria das revistas, se você quiser publicar alguma coisa lá, não basta você ter um paper bem sólido, com bons resultados, você tem que pagar. Nature, Science, cobram milhares de dólares, $10 mil, $2 mil para você publicar lá. São entre as mais prestigiadas do mundo. Mas também tem as ruins, que cobram $2 mil, €2 mil. E as pessoas acabam tirando dinheiro do seu orçamento de pesquisa para gastar aí, porque precisam publicar. Eu costumo dizer assim, hoje em dia você publica qualquer coisa. Basta você ser insistente o suficiente e baixar o seu padrão.
o que eu digo para os meus alunos é, bom, vamos sempre procurar publicar nas revistas que são reconhecidas como as melhores da área. A gente tem uma tradição, cada área tem sua tradição. Olha, tal revista tem um corpo editorial sério, faz a referagem, faz a revisão dos trabalhos de uma maneira muito séria. E se ele for aceito é porque ele tem realmente qualidade e pode vir a ser importante naquela área. Mas, hoje, o mercado editorial é enorme. A Elsevier, que é uma editora talvez das maiores, tem milhares de publicações. Todas, ou quase todas, mediante o pagamento de as APCs, que a gente chama, que é o pagamento para a publicação dos artigos. Então faz bilhões de dólares, é muito rentável. Até porque hoje tudo é online e a editora não tem custo. Veja só, a gente escreve o paper, a gente faz todas as figuras, faz todo o trabalho, manda para eles mandam para os revisores, eles publicam e a gente tem que ceder o direito autoral para ele. Faz algum sentido? Para mim não faz nenhum. Os revisores também não recebem nada, você não recebe nada. Exatamente. E os revisores também. Então, o gasto deles é mínimo. Né? E o lucro, portanto, é muito alto. Só para a gente contextualizar para o nosso público, né, a publicação de um artigo é quando o pesquisador ele torna público para a sociedade os resultados da sua pesquisa, é isso, né? Isso mesmo. O Open Access surgiu no início dos anos da década 2000, né? Com o bom propósito de justamente fazer isso, porque até então, para você ler um artigo científico, você tinha que ter uma assinatura daquilo. Como você assina no jornal, qualquer coisa que você receba regularmente. Então não era aberto, né? Então, obviamente, você podia ir numa biblioteca da matemática, da química, ir lá e ler o artigo, mas não era uma coisa aberta à sociedade de uma maneira geral. Então, o Open Access surgiu para isso. Não, vamos tornar os resultados da ciência disponíveis para quem quiser, né, com o advento da informática, dos meios de comunicação online. Só que aí se encontrou essa janela de oportunidades do mercado editorial fazer muito dinheiro, né? Fazer muito dinheiro. Então, hoje a gente vive esse dilema. Você tem revistas sérias, todas elas agora, tem também o Open Access, você paga em alguma medida. Mas as de sociedades ainda resistem um pouco. Por exemplo, na minha área, a Unicamp tem um acordo com a American Chemical Society, que é a maior sociedade de química no mundo. A gente não paga para publicar ali e as revistas são de boa qualidade, né? Mas, como eu disse, se você quiser publicar em Nature Science, além de ter um trabalho à altura de Nature Science, que já é a primeira barreira, a outra barreira é pagar, sei lá, $10 mil para ter aquilo publicado. Obviamente não está ao alcance de todo mundo, né? De todos os países do mundo, é óbvio, né? É muito, muito caro. Tá bom. Eu queria puxar para um outro tema, né? Uma questão para o professor Martins, sobre, o senhor falou muito dessa questão da relevância da ciência, e aí eu queria que o senhor explicasse para a gente os conceitos de ciência pura ou ciência básica e de ciência aplicada, né? E qual que é a importância desses dois tipos de ciência para a sociedade, né? Puxando um pouco para essa questão da relevância. Bom, a relevância é uma questão, não é intrínseca à ciência, né? É uma questão social, né? Eu acho que nós estamos vivendo num mundo com problemas terríveis, problemas muito sérios que ameaçam nossa sobrevivência do planeta, cambio climático, desertificação, novas doenças, um sistema econômico, financeiro disfuncional, né, que você não consegue entender que significa que pessoas tenham tantos trilhões, porque como se você pudesse ir no mercado e comprar alguma coisa com esses trilhões, né? Então tudo isso é muito complicado e eu acho que neste momento a grande parte da relevância da ciência não é uma coisa interna, bom, que a relevância é um resultado interessante, não sei o que tal, mas que tem a ver efetivamente com a aplicação. Eu não acho que tenha que
que seja obrigatório, que você seja, você é um cientista aplicado, você é um cientista puro, etc. Eu acho que todos os cientistas, todos os estudantes devem ser educados numa filosofia, num ponto de vista de que, eles têm que fazer, estudar coisas profundas, e que tem que ter uma olhada na sociedade, que não é absolutamente, não é... o CNPq tem uma pergunta, né, quando você faz um projeto para o CNPq, inclusive bolsas individuais e tal, tem uma pergunta que diz mais ou menos assim: o que o seu projeto tem de importante para a sociedade, para o desenvolvimento do Brasil, não sei o que tal. Imagino que os matemáticos acham dessa pergunta. Não sei por nada. Não, eu acho que está na hora de pensar que sim, que essa pergunta tem importância. Eu acho que quem colocou a pergunta aí fez com boa intenção, obviamente. Muitas vezes a pessoa responde qualquer coisa, hein? E que não podemos permanecer neutros, digamos, diante do que está acontecendo atualmente no mundo. É um mundo assustador, né? Que se todos os dias a gente tem algum motivo para se assustar pelo que está acontecendo. Então, grande parte existe a relevância, claro, tem a relevância intrínseca, né? Você tem um resultado muito importante, porque uma coisa faz muito tempo que não se conhecia, não sei o que tal, e isto tem uma perspectiva, não sei o que tal. Mas, além da relevância intrínseca, eu acho que neste momento o mais importante é a relevância para a sociedade, e que isso tem que ser contemplado. Já não dá mais para fechar os olhos e dizer, não, eu estou cumprindo com o meu trabalho, publicando minha pesquisa, não sei o que tal, e não olho para mais nada. Não vale mais. Não vale mais, porque estamos num momento crítico. Professor Pili, o que o senhor acha? Eu concordo. Acho, inclusive, que os jovens atualmente têm olhado bastante para esses aspectos da relevância social que o professor Martins se referiu, e que é realmente necessário que pessoas preparadas ataquem esses problemas, né? A única restrição que eu tenho é que quando isso se torna moda, como ele se referiu anteriormente, todos vão ali, mesmo os que não têm muita bagagem para fazê-lo, porque é mais fácil conseguir o financiamento. Uhum. Então, de novo, gente, é a questão ética do cientista. Você é daquele ramo? Sim, eu sou. Eu tenho ferramentas para contribuir ali, então eu me candidato. Uhum. Né? Agora, um aspecto que eu queria deixar muito claro é o seguinte: o tempo da ciência não é o tempo da sociedade. Muito menos dos políticos. Se você olhar as grandes descobertas, os grandes problemas que foram resolvidos no mundo, eles, na grande maioria, foram resultados de esforços de décadas, de várias gerações até de pesquisadores. Então, prometer algo para amanhã, para mim, é uma espécie de estelionato científico. Certo? E isso também me preocupa. Quando a gente fala de fake news, fake news basicamente tem a ver com uma pouca educação educação científica, né? Da população em geral, que ela não é capaz de distinguir o óbvio daquilo que não tem nenhum contato com a realidade, né? Então aí é um problema e tem que ser combatido, e acho que muita gente vem trabalhando nesse assunto. Mas também, às vezes, eu vejo notícias que levam a pessoa, o leigo, a achar que uma doença grave já tem a sua cura, que o problema das novas energias já está resolvido, que a mudança climática já pode ser controlada. Não, tem muito que trabalhar em cima disso. E é isso, a sociedade tem todo o direito de exigir do cientista que eles se voltem para problemas práticos, mas não tem o direito de exigir que isso se resolva num tempo X, que seria o que a sociedade espera, 1 ano, 2 anos. Os problemas fáceis já foram todos resolvidos, gente. Agora tem que pegar as uvas que estão lá em cima, não as que estão mais embaixo ali da parreira. É uma questão de equilíbrio e de bom senso também, né? Ou seja,
você diz, quer dizer, tem coisas que têm sua dinâmica interna, né? Então, quer dizer, a liberdade acadêmica, por exemplo, é um valor que tem que ser preservado. Porque, bom, quer dizer, a tarefa do conhecimento, adquirir conhecimento, transmitir conhecimento, tem uma dinâmica que é própria, não depende do exterior. Mas tem que ter um equilíbrio, ou seja, não pode ser nem 8 nem 80, né? Você não pode, sei lá, tudo bem, eu faço aplicações, não sei o que tal, e fazer coisas de baixo nível, e você não pode dizer, tá bom, eu não faço absolutamente nada, que não me interessa nada que seja, a coisa que eu faço não são aplicadas, se eu gosto que não seja aplicada, e odeio quem faz aplicada também, nenhuma coisa nem a outra, né? A sociedade nos pede esse equilíbrio, e nós temos a obrigação de pensar nisso. E o que nós nunca podemos deixar de esquecer, deixar de lembrar, perdão, dentro da universidade nós somos pagos pela sociedade. Todos nós que trabalhamos numa instituição pública somos pagos pela sociedade. E nós temos o dever de retribuir a eles, seja na pesquisa, que nós estamos falando, seja no ensino, seja na atividade de extensão, né? Então, muitas vezes, eu sinto que isso não é muito bem lembrado por uma parte dos pesquisadores. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente ainda em home office, parcialmente ou integralmente. Eu não acho isso bom para a universidade. A universidade é um lugar de encontro. Exatamente, estávamos falando disso antes de você chegar, né? Imagine, se você tem seus alunos, ok, você pode ficar em casa escrevendo zilhões de papers, está tudo certo. Mas e o seu aluno? Ele não vai ter oportunidade de trocar ideias com você. E a gente avança no conhecimento e nos problemas através do contato diário. Entendeu? Então, nós somos funcionários públicos, nós temos o dever de retribuir para a sociedade da melhor forma possível. A primeira forma é o corpo discente que está ali. Graduação, pós-graduação, todos eles, pós-docs. Nós temos que estar ali trabalhando com eles, diariamente. Tá bom. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do tempo da ciência, né, do tempo do fazer científico, e para a gente explorar um tema aí que eu acho que é um tema bem relevante, que é das vacinas da Covid, né? Uhum. Em princípio pode parecer que foi muito rápido, né? Mas eu estava me falando antes do programa que teve todo um desenvolvimento, então eu queria que o senhor explicasse, professor Pires, para o nosso público aí, essa questão dessa ciência básica que teve por trás aí para a gente chegar tão rápido, né, entre aspas, nesse conhecimento para as vacinas da Covid. Bom, eu acompanhei, li muita coisa sobre o histórico do desenvolvimento da vacina à base do RNA mensageiro, que é a grande evolução, a grande novidade que teve no mundo das vacinas, né? E todo mundo ficou surpreso que aquilo tivesse aparecido no mercado dentro de um ano, mais ou menos, ali, já tivesse a Pfizer, a Moderna, etc., BioNTech, provendo essas vacinas. Só que quando você olha o histórico, né, você vê que isso começou na década de 60 do século passado, quando o RNA mensageiro foi identificado, etc. Mas ele é uma molécula muito sensível. Se ele penetra na célula, você, por exemplo, quer que ele entre na célula de um hospedeiro, ele logo é degradado. Até por conta disso é o DNA, que é o nosso principal ácido nucleico para transmitir as informações genéticas, né? Guardá-las, pelo menos. Mas depois vieram outros estudos até que se descobriu uma forma de estabilizar esse RNA mensageiro dentro de uma célula hospedeira. E a partir daí foi um ponto importante para se desenvolver as vacinas, né? A primeira vacina de RNA mensageiro, não me lembro quando foi exatamente, mas foi por uma doença do continente africano, que eu agora estou tentando me lembrar o nome. A ebola. Obrigado, professor Mário. A ebola. Então, quando se instalou a Covid-19, já havia todo um background ali para que as pessoas que estavam trabalhando na área pudessem aproveitar desse know-how
e desenvolver a vacina em 1 ano. Então, obviamente que houve aceleração por conta da emergência, né, uma emergência mundial, mas já tinha muita informação. Então, é esse tipo de coisa que eu me refiro ao tempo da ciência, entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil, a professora da USP, ela sequenciou o vírus da Covid-19 em pouco tempo, tipo 24 horas. Logo que foi identificado no Brasil, já tinha o sequenciamento. Mas por quê? Porque anos atrás, na década de 80, 70, teve um projeto Genoma, financiado pela FAPESP, em que se formaram dezenas de especialistas em sequenciamento genético. Tinha as máquinas, tinha a experiência, a expertise, então pôde-se sequenciar a variante que estava circulando no Brasil naquele momento do vírus, né? Então, não é por acaso, não é uma coisa isolada, tem uma história por trás, né? Então, a sociedade tem que entender isso e não cobrar dos cientistas resultados imediatos. E muito menos os cientistas prometerem resultados imediatos quando eles sabem que não vão vir. Essa é a minha principal questão ética nesse assunto. Professor Pili, agora eu queria colocar uma outra questão, ainda sobre essa questão do fazer científico, né? A ciência tem todo um método científico e a gente tem um termo que se chama revisão por pares, né? Que está sendo muito discutido atualmente por conta de todas essas questões, né? De retratações, esse modelo de negócio das revistas científicas. E então eu queria que o senhor explicasse o que é a revisão por pares e se o senhor concorda que esse modelo hoje ele está um pouco enfraquecido, se é um modelo que a gente, vamos dizer assim, a gente tem uma baixa qualidade dessa revisão por pares. O que o senhor pensa sobre isso? Como todo modelo, ele é uma aproximação do mundo ideal, né? Então, um modelo, obviamente, ele vale enquanto ele explica os fenômenos a que ele se propõe. O modelo de revisão por pares, ele ainda, não tem nada melhor do que ele, na minha opinião, né? Como que ele funciona, professor? Então, quando você submete um trabalho a uma revista científica, o editor, que é o responsável supremo pela decisão de prender ou mandar soltar, né, ele decide, ele manda, como aquele trabalho normalmente não é da área de expertise dele, ele manda para 2, 3, 4 pessoas do mundo que são letradas naquele tema, né? Eles dominam aquele tema. E eles então leem o seu trabalho, fazem os comentários e recomendam para o editor aceitar ou não, né? Obviamente, se todos recomendam aceitar, a vida do editor está ok, está tranquila. Mas às vezes pode ser 2 recomendam aceitar, 1 recomenda não aceitar. O editor fica na dúvida, pode mandar para um 4º, um 5º, enfim. É um trabalho que, se for bem feito, é muito custoso em termos de tempo, em termos de intelectuais, até para o revisor que recebe o trabalho. O professor Mário deve concordar, a gente gasta dias lendo aquele trabalho, procurando ali se há alguma coisa já na literatura parecida, se não tem ali um indício de uma má metodologia, um desenho metodológico mal feito. Enfim, toma-se tempo, né? Agora, as melhores revistas, como nós falamos antes, elas têm um corpo de referis muito qualificado. As predatórias não estão nem aí. Tanto é que a gente vê, quando você manda um trabalho para uma revista bem reconhecida na área, seu trabalho pode até não ser aceito, mas ele vem com comentários muito pertinentes que te ajudam a melhorar o trabalho. Quando você manda para uma revista predatória, muitas vezes não vem nenhum comentário relevante, assim, tudo vazio. O trabalho é bom, a gente recomenda porque fez isso, fez aquilo, mas não entra no mérito daquele trabalho. Então, esse tipo de referagem não serve, né?
Então, para mim, eu não conheço outro sistema melhor do que a revisão por pares quando ela é bem feita. Então, é aquela história, né? A democracia não é perfeita, mas é o melhor sistema que a gente tem. Eu não sei o que o professor Mário pensa da referagem por pares. Exatamente, tem todos os defeitos do mundo, mas espera aí, que se está vigente desde há 60 anos, né? 70 anos, enfim, não sei. Tá. Eu realmente não acho que há um problema sério ali. Por exemplo, alguma coisa do tipo preconceito que havia no passado, talvez, há 20, 40, 50 anos. Não existe preconceito contra nós brasileiros, mas contra... outros, vai para África. Não. Mas eu ainda respeito o sistema de referagem por baixo. Todos nós agimos como... Nós jogamos nos dois lados, certo? Como Sim. autores, a gente se submete à opinião dos revisores e também a gente age como revisor, né? Então, eu acho que quando a coisa é bem feita e o editor tem assume a responsabilidade que lhe cabe, que é escolher os melhores revisores, olhar o relatório desses revisores, olhar também o paper para formar uma decisão bem qualificada, né? Quando ele faz isso, ok, está tudo correndo bem, né? Mas obviamente que existem falhas, mas eu acho que não conheço nada melhor que isso. Tá bem. No início do programa, a gente citou uma pesquisa de percepção pública de ciência que foi realizada em 68 países, né? E essa pesquisa, que foi divulgada recentemente, ela mostrou que a população, de forma geral, ela confia na ciência e no trabalho desenvolvido pelos cientistas, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem um dado interessante que o Brasil está acima da média nesse nível de confiança, né? Eu queria saber de vocês dois, primeiro do professor Martínez, né? Como que a ciência, como que os cientistas podem se aproveitar dessa percepção positiva que a população tem, para melhorar ainda mais o desenvolvimento científico? Eu li artigos li por cima, não li cuidadosamente. Eu achei muitas coisas surpreendentes, né? Como, por exemplo, na lista de países os que mais confiam e menos confiam. Brasil está bem, acima da média. A Argentina está um pouco por baixo, né? Não, a gente está acima. Acima, a Argentina está por cima, então, ok. Não fico tão ligado para ver. Mas eu achei surpreendente que a Rússia está no último lugar. Sei lá, é o país do Sputnik, de Gagarin, de matemáticos maravilhosos, físicos, e está no último lugar. No primeiro lugar tem países africanos, tal, que evidentemente confiam porque recebem ajuda, enfim, tem uma eu acho que o que a gente deveria se preocupar é para que, eu não sei por que os brasileiros confiam mais na ciência, não sei, que se pode até ser por princípio de autoridade, não sei, há muitos motivos que podem ser. Agora, as pessoas entendem o que é a ciência, entendem que a ciência não é um dogma. Entendem que uma coisa que não é, você acredita na ciência, ou você tem a possibilidade de acreditar em outra coisa, que você não tem escolha entre a tolerância e a não tolerância. E isso que eu acho que está faltando passar, eu acho que está faltando passar na educação básica, né? Que na educação básica tem que ser passado para os nossos brasileirinhos, que a ciência é um processo que se autocorrige, que a ciência é um processo de conhecimento no qual, quando se encontra com um fato que desmente o que você está pensando, você tem que descartar o que está pensando, não tem que descartar o fato. Bom, porque isso é o que acontece frequentemente. Quando você tem um dogma, não, você descarta o fato, né? Mas, então, você mata o mensageiro. Exatamente, mas não é assim. Então, essa visão correta, vamos dizer, da ciência, eu acho que tem que ser passada na infância, que devem existir, não sou pedagogo e tal, devem existir maneiras pedagógicas na infância, no ensino médio,
no propio ensino universitario y todo, de pasar esa idea. A veces você encontra lá, inclusive entre profesionales de ciencia y tal, dicen, no, método científico no existe, no sé qué tal. No, espera aí, o método científico, se você pensa que o método científico é, a segunda-feira eu tenho uma ideia, na terça-feira eu faço um experimento, na quarta-feira vejo os resultados, e meus resultados contradizem a ideia, descarto. Não, isso não acontece, não é assim. A coisa é mais complicada. Mas há princípios que a ciência tem, que são como princípios da Constituição, digamos. Você tem cláusulas pétreas, tá? Você tem os artigos da Constituição e você tem as leis. Então, a cláusula pétrea é você é um escravo dos fatos. Então, às vezes você tem cientistas que só se preocupam de coletar fatos. Tudo bem, mas são cientistas, coletam fatos. Outros, às vezes o cientista que só coleta fatos diz, não, mas eu não tenho essa história de hipóteses, não sei o que, verificação, nunca faço isso. Aí vem a outra e diz, não, claro que não se faz isso. Não, bom, você está cumprindo uma parte do que um cientista faz. Aliás, os matemáticos coletam fatos. Quais são os fatos, os teoremas? Né? São fatos. Né? Dizem, não, matemática, ciência fáctica, ciência formal. Bom, não sei. Matemática é super fáctica, porque coleta fatos. Teorema. Cada teorema é um fato. Você não pode contradizer um teorema verdadeiro. Então, não sei se eu perdi alguma coisa, mas em todo caso fica para o Pili. Ele falou de teorema, eu lembrei de um livro que eu gostei muito, que é Teorema de Fermat. Você vê, voltando à questão do tempo da ciência. Tudo bem, o Teorema de Fermat seria a relação de Pitágoras aplicada a n maior que 2, certo, professor? Exatamente. Demorou 360 e poucos anos para alguém provar o teorema, né? É um dos livros que eu mais gostei, mas isso é um comentário lateral. Nós estávamos falando exatamente do que o senhor... Eu queria saber de vocês, né, agora do senhor, né, professor, como que a sociedade pode se aproveitar dessa percepção, né, positiva eu acho que essa pesquisa... Eu não te respondi a isso, mas tudo bem, ele vai responder melhor. Esse trabalho que você apontou, lá diz que a sociedade espera que os cientistas sejam mais comunicativos, estejam mais próximos e ajudem a educar cientificamente a sociedade, né? Eu acho que isso tem que ser feito, como o professor Mário falou, do ensino fundamental já, o trabalho, né? Porque é aí que você está formando as futuras gerações e mostrar a elas que a ciência, ela abrange inúmeros fazeres, né? Você pode ser um matemático que, como o professor Mário falou, é uma ciência fática, ele se baseia nos dados nus e crus. Ou você pode ser um sociólogo que já interpreta resultados num nível um pouco mais das pessoas e do ambiente onde elas vivem, ou pode ser um químico que se preocupa em transformar a matéria, enfim. Cabe ali qualquer um, mas o método científico é sempre a melhor forma. Ciência, para mim, ela começa com observação. Você observa um fenômeno, se intriga com aquilo e tenta achar uma explicação. Depois vai para o experimento. Se eu tenho, como ele falou, tenho uma proposta na segunda-feira, uma teoria, eu vou lá e faço um experimento. Se o experimento contradiz, eu jogo fora aquela teoria e monto outra. Se não, eu vou fazer outros experimentos até eu me convencer de que aquilo está certo. Então a experimentação é intrínseca à ciência. E depois é a interpretação dos resultados. Se dá para medir, é ciência. Se não dá para medir, eu tenho dúvidas se é ciência. Essa é uma observação, que há um preconceito da sociedade em geral que pensa que ciência é sempre experimento. Não, ciência não é sempre experimento. A história é uma ciência. Porque a história faz hipóteses e tal, está correta ou não está correta, os documentos dizem, este documento confirma a hipótese, não confirma a hipótese e tal. Não sei, a psicanálise é uma ciência? Não sei, essa é uma parte complicada, né? Não entendo nada. Entramos em outra polêmica. Aí outra polêmica, né? Tem esse livro aliás, de um autor que você citou, o Orsi, com a Natália Pasternak, que são casados, né? Eu acho, tá? Que se chama Que Bobagem, né? Onde eles criticam todas as pseudociências e incluem a psicanálise.
eu acho que aí eles exageram, né? Quer dizer, mas bom, isso suscitou uma polêmica interessante, né? Quer dizer, bem forte. Bom, então, o que estava dizendo, não é que a ciência é somente laboratório. Tem gente que pensa, ciência é laboratório, se não é químico, não é ciência. Não é verdade. Tem as ciências sociais, tem as ciências exatas, enfim, não está restringido ao laboratório. Eu queria só fazer um comentário aqui que talvez sirva para os jovens. Seguinte, se você passar um dia com uma pessoa bonita, você não vai ficar mais bonito. Se você passar um dia com uma pessoa rica, você não vai ficar mais rico. Mas se você passar um dia com uma pessoa sábia, você vai ficar mais educado. Não vai ficar sábio, porque a sapiência vem com a idade. Mas você vai ficar mais preparado para entender algumas coisas do mundo. Então, eu acho que as novas gerações têm que valorizar isso e deixar de lado as aparências, porque hoje, a geração atual, eu vejo, as pessoas querem impressionar os outros pela aparência, não pelo que está dentro deles. Ou é pela roupa, ou é pelo cabelo, ou é pelo músculo avantajado. Não é isso que importa na vida. Eu já estou lá, uma estrada longa. E eu sei, o que importa na vida é o que você consegue passar para as pessoas. Cada vez que eu vejo que a gente foi capaz de influenciar um aluno, e ele chega para mim, professor, olha, eu me achei aqui na sua matéria, eu entendi tudo, e agora eu vou seguir esse rumo. É o maior prazer que a gente tem. Né? E aí o nosso trabalho está justificado. Da mesma forma na ciência, se alguém fala, olha, o seu resultado me ajudou a abrir uma ideia aqui e ali, é isso que a gente quer. Né? Então, eu acho que a nossa juventude tem que tomar ciência, né, de que a ciência é um fenômeno que exige dedicação. Ninguém vai esperar que as descobertas científicas venham de uma hora para outra. A não ser os grandes gênios, talvez, não sei. Eu não sou um deles, então eu não sei. Mas horas e horas de dedicação àquele tema. Abrir mão de outras coisas. Acho que a gente tem que passar uma mensagem nesse sentido, realista, tá? Dá trabalho, tá? E ao mesmo tempo otimista, né? Ou seja, você vai ser feliz, né? Não é uma tarefa que te faz infeliz. Não, tá? Não, exatamente. E, por último, solidário, quer dizer, isto é para você e para os outros, não é somente para você. Então, essa seria, seria o que provavelmente nós tentamos passar para os nossos alunos, né? Não, é isso mesmo. A ciência tem que ser algo que você acorde de manhã cedo todos os dias e tenha prazer de ir para o seu local, seja um laboratório, seja uma sala de computação, o que for. Né? Não é uma coisa que vai trazer sofrimento. Você vai se desapontar muitas vezes. Quando você faz um experimento e dá errado, faz outro, dá errado. Mas quando der um certo... Compensa. Eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu comigo. No início da minha carreira aqui na Unicamp, eu me interessei por feromônios. Feromônios são compostos químicos que os insetos usam para se comunicar. É a linguagem que eles têm para se comunicar. E eu comecei a trabalhar com um pequeno besourinho que é chamado de praga do fumo. Não tem nada a ver com indústria de tabaco, tá? Não é só do fumo, ele infesta, por exemplo, se você deixar um vidro de farinha na sua casa, muito tempo esquecido lá, vai aparecer esses besourinhos. E eu comecei a trabalhar na síntese, ou seja, preparar em laboratório o feromônio sexual, que é o mais potente de todos, que a fêmea exala para atrair o macho para a finalidade maior da vida, né, que é reproduzir. Bom, ok, nós estávamos lá trabalhando num sábado, na última etapa do processo, e a minha aluna colocou a amostra ainda impura na bancada e eu vi chegarem os besourinhos.
eu imediatamente falei, ela chegou no feromônio, ela reproduziu o feromônio que os insetos usam. Aí eu peguei uma lamínula de microscópio, peguei um capilarzinho de vidro e fiz um trajeto assim, uma senoide. E os bichinhos começaram a andar. Aquilo, cara, é uma epifânia, uma epifânia ou epifania, nunca sei como se pronuncia, mas algo que, sabe, tudo que tinha dado errado antes, a partir dali, para mim, estava esquecido. Era o meu, o meu sonho, né? E assim outros também tiveram, né? Coisas muito mais importantes. Então, sim, a ciência nos faz felizes, né? Porque a gente ajuda a entender o mundo. Para que a gente está aqui, né? Se não é para tentar entender o mundo, ou, mais do que entender, modificar o mundo, influenciar o mundo. Tá ótimo, cada professor. Um na sua medida. Tá ótimo, professor Pili, professor José Mário. A nossa discussão, infelizmente, vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer novamente a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigado. Imagine, foi um grande prazer. Muito obrigado a você, foi muito agradável. Gostaria de agradecer novamente os professores pela presença aqui. Gostaria de agradecer também a nossa equipe técnica, Bruno Piato e Jorge Calhau nas imagens, João Ricardo Boi na direção de imagens e Kleber Casabranca na edição. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e as notícias no unicamp.br. Tchau!